Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma videoaula espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre Hope Effect, ou efeito tom, como muitos conhecem aí, ou Obama Effect, ou o que você preferir. E esse efeito consiste basicamente em a gente utilizar 4 cartelas de cor, 4 tipos de cor, para trabalhar essas cores sólidas aí, que dão esse aspecto muito legal, que me lembra até um pouco pop art. Mas o mais interessante desse efeito é que a gente vai trabalhar ele pelo Photoshop, mas se você quiser uma coisa mais sólida, mais bem contornada, é legal que você trabalhe com softwares de edição vetorial, como por exemplo Illustrator ou CorelDRAW, ok? Eu trouxe 2 exemplos aqui, um do Obama, que foi criado pelo artista que criou o efeito basicamente, que lançou a campanha do Obama para a sua campanha política. E a gente tem aqui um outro efeito, também é o mesmo efeito aplicado numa outra imagem, então vai da sua criatividade, vai do seu gosto aí, o que ficar melhor, ok? E eu vou ensinar vocês hoje a trabalhar com esse efeito, utilizando esta imagem desse homem sorrindo, e a gente vai aprender a trabalhar ele com a partir do Adjustments na área Image do Photoshop. Então vamos lá, pessoal, estou utilizando o Photoshop CC aqui, você pode estar utilizando a versão a partir da CS5, que você vai ter um resultado muito fiel e muito bom, ok? Então como que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou dar um Ctrl J para que o nosso efeito fique não destrutivo, ou seja, a gente consiga depois remover ele, porque a gente tem uma background aqui, ok? E a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um Ctrl Shift U para dessaturar a nossa imagem. Eu vir em Image, Adjustments, Desaturate, ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente vir aqui em Image, Adjustments, Posterize e vamos dar mais ou menos 5 de Posterize para esta imagem. E o que ela vai fazer? Ela vai realçar as áreas de incidência de luz e vai deixar toda a nossa imagem nos tons de cinza, ok? E aí o que a gente vai fazer? A gente já tem a nossa imagem aqui, eu vou chamar ela de Background Base, ok? E nessa imagem a gente vai começar a aplicar todo o nosso efeito, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um contorno nessa imagem e eu vou usar a imagem que tem a imagem colorida, ok? Então eu vou simplesmente utilizar a minha Quick Selection, não precisa ficar perfeita a sua seleção, mas a Quick Selection vai buscar áreas de proximidade aqui, já vai me dar uma seleção bem bacana para o que eu quero, ok? Então, basta passar a Quick Selection aí, que a gente já vai ter um resultado bem bacana. Se sobrar um pouquinho, é só segurar o Alt e remover aquilo que ficou passando. E aí agora eu vou voltar para a minha background base, vou criar uma nova layer, e nessa nova layer eu vou escolher aqui na minha paleta de cores do esquema de cor do efeito, vou selecionar esse bege aqui, que nas cores Lab é 9232, vou dar um Invert aqui e vou dar um Ctrl Delete para criar esta área da cor aqui que a gente tem, que é a cor da pele no nosso caso, a cor base para todo o efeito, ok? E aí aqui eu vou definir como, vou clicar aqui, renomear como cor base, ok? E agora a gente vai começar a brincar com os efeitos. Eu vou dar um Ctrl J nessa Background Base, vou arrastá-la para cima, ok? E nela nós vamos vir aqui em Image, Adjustments, lembrando que a gente vai sair de uma variação tonal do tom mais claro para o tom mais escuro, e eu vou vir no Adjustments e vou vir em Threshold. E na área do Threshold eu vou demarcar mais ou menos 190, ok? E vou dar um ok. À medida que eu fiz isso, ele criou para mim aqui essa seleção, e se eu fosse fazer uma seleção é muito detalhe, fica muito complexo, então a gente vai utilizar um recurso que eu ensinei na aula passada sobre seleção avançada para cores. Então nós vamos vir em Select, Color Range, e vamos habilitar a área Shadows, e vamos dar um OK, e ele vai já criar aqui a seleção automaticamente. Como eu não quero aplicar nessa Background Base Copy, mas deixar a transparência, eu vou criar uma nova layer, e vou vir aqui, selecionar a cor que eu quero, que é a minha cor, no caso a cor de base, só que nesse caso, para a gente criar essas linhas aqui, nós não vamos aplicar a cor agora. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos vir em File, New, e vamos criar um novo documento de 20 por 4 e um Resolution de 150 pixels por inch. Vamos dar um OK e ele vai criar mais ou menos esse leve retângulo pequenininho aqui para que a gente crie o nosso efeito, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl Delete para ele preencher na cor do bege aqui, na nossa cor base. E agora eu vou vir em Image, Canvas Size, vou mudar isso daqui para Percent, ou seja, percentual. Vou dar um Rate de 200, clicar nessa seta superior do meio, vou dar um OK e ele vai fazer isso daqui para mim. Agora eu vou vir com a ferramenta de seleção,
vou passar aqui embaixo, ok? E vou mudar essa cor para azul claro. Vou dar um OK e um Ctrl... Opa, vamos inverter a cor, ou Ctrl Backspace. Vou dar um Ctrl Delete e ele vai gerar mais ou menos essa seleção aqui para mim, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir em Edit, vamos criar Define Pattern e vamos criar aqui Face Map, ou seja, é o mapa da face, ok? E agora a gente vai vir aqui na nossa ferramenta, no nosso homem que a gente criou, nós vamos clicar com o botão direito, vamos ir em Fill e vamos selecionar aqui Pattern e vamos vir na nossa, no nosso map que a gente criou e vou dar um OK. E olha lá o que ele já fez para mim, ele já criou aí essas linhas que a gente tem no efeito, ok? E a gente já tem esse resultado bem bacana. E agora o que a gente vai fazer? Aqui a gente criou a nossa linha, então vamos organizar isso daqui numa pasta, vou escrever Base aqui, ok? Só para que a gente não perca. Agora eu vou duplicar esse background base e vou levar aqui para cima e eu vou dar um Image Adjustments Threshold. E agora eu vou aplicar mais ou menos 120, 115 mais ou menos, ok? Vou ter mais ou menos isso, uma nova layer, vou vir aqui na nossa imagem, vou vir em Select, Color Range, Shadow, ok? Volto para minha layer, escolho o tom do azul claro, a gente vai do tom mais claro para o tom mais escuro, Ctrl Delete e aqui eu já tenho a minha layer em azul sobrepondo. E já está bem bacana, olha só, a gente já está começando a dar um efeito. Então, azul claro, ok? E agora eu vou arrastar isso daqui para cima. E agora eu vou vir aqui, dar um Ctrl J de novo na minha background base. Vou levar lá para cima, Image, Adjustments. E agora a gente só vai reduzindo o Threshold para que ele remova mais ainda os tons escuros. E a gente vai conseguindo modelar o efeito da melhor forma. E que eu vou aplicar mais ou menos 84, mais ou menos, para que a gente tenha esse efeito. Então você vai testando aí para ver o que vai ficar melhor para você, ok? Seleciono o vermelho, crio uma nova layer, vou aqui no Background Basic Copy, vou em Select, Color Range, dou um OK, Shadow. Agora eu volto na minha Layer 3, onde está o vermelho eu dou Ctrl Delete se fosse cor secundária, se for primário Ctrl Backspace. E agora eu vou remover aqui a minha imagem do fundo, ok? E a gente já vai ter mais ou menos esse efeito aí bem bacana. E agora a gente vai fazer o seguinte, ou você pode diminuir um pouco a opacidade aqui, ok? Ou você pode deixar, ou se você quiser refinar mais ainda o efeito, a gente pode deletar aqui, vamos deletar. Vamos voltar e vamos fazer mais refinado ainda, ok? Então, Background Basic Copy, Image Adjustments Threshold. E aqui vamos colocar mais ou menos 100, ok? Para que a gente consiga ter um efeito mais legal. Vou até diminuir mais, vou colocar aqui 85, para que a gente consiga ter um resultado bacana. E agora eu vou vir aqui, criar uma nova layer, vou voltar na minha Background Base, Select, Color Range, selecionei. Agora eu volto na minha layer, Ctrl Delete e removo a visualização desta layer, ok? Então a gente já tem mais ou menos isso daí. Agora eu vou vir aqui na minha pasta, vou jogar isso daqui para dentro da minha pasta só para ficar organizado. Vou escrever vermelho, ok? Vou dar um Ctrl J na minha Background Base, vou levar lá para cima, vou vir em Image, Adjustments e vou vir em Threshold. E na área do Threshold, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o menor valor possível, eu vou jogar aqui mais ou menos 45, ok? Selecionar o tom escuro, vou inverter, vou vir aqui em Select, Color Range, deixo fazer a seleção automática, crio uma nova layer e vou no azul da mesma forma, ok? Agora eu vou vir tudo nisso daqui, criar uma pasta, vou levar isso para dentro do grupo e vou escrever azul escuro. Azul escuro, ok? E agora eu vou remover a layer da minha background e olha só que maneiro que a gente já tem um efeito aí quase pronto. E agora, para a gente dar um realce mais ainda, você pode criar outras variações de azul para colocar aqui na sua gravata ou em outras áreas, mas o mais importante agora é a gente definir o que vai ficar no fundo, como no caso dessa imagem aqui do Obama, ok? Então, se você quiser aplicar mais azul, basta fazer outros contornos e outros testes com threshold que você vai conseguir o resultado próximo. Agora a gente vai dividir a nossa imagem aqui, então eu vou criar aqui embaixo, ok? E agora eu vou fazer uma divisão aqui, vou jogar mais ou menos aqui no centro do nariz, mais ou menos aqui, ok? E agora eu vou jogar as duas cores que ele utiliza, o azul mais claro, então vou buscar o azul mais claro,
vou inverter, dar um Ctrl Delete, ok? Agora eu vou dar um Ctrl J nisso daqui, vou inverter, vou rotacionar só para eu conseguir jogar aqui para o outro lado, ok? Vou dar um Apply, vou selecionar a cor em vermelho, clicar com o botão direito, inverter aqui ou deixar na cor primária e dar um Ctrl Delete. E a gente já tem aí basicamente essa parte do efeito já bem definida. E agora a gente pode ainda vir aqui nessa área onde ficou um pouco falhada, que é justamente da nossa Layer 1, e a gente pode apagar isso daqui só para remover essas pequenas imperfeições, ok? Então, levemente, vamos removendo esses pixels, né, que ficaram sobrando aqui do efeito. E aí, a gente já tem mais ou menos isso daqui. E se você quiser ainda mais realçar o efeito, pode pegar o azul e ir colocando para estas outras áreas aqui. Então fica a seu critério, mas vamos tentar fazer mais alguma coisa, que é esse quadrado aqui para a gente dar um efeito legal. Então eu vou vir aqui em Image, Canvas Size, vou vir em Image, Canvas Size, e agora Canvas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais ou menos aqui, vamos aumentar pela ferramenta do Crop, ok? Então, vamos aumentar mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, aqui e aqui, ok? Acho que assim a gente já tem um resultado bacana. E aí ele vai cropar o negócio aqui pra nós, e agora a gente vai pegar, eu vou até fazer na background mesmo, só para vocês entenderem, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, criar um retângulo, ok? Embaixo dessa layer, deixa eu dar um Merge Layers nessas layers aqui. E agora aqui eu vou clicar na minha cor bege, vou dar um Ctrl Delete e eu já tenho mais ou menos isso, ok? E agora a gente pode aplicar um azul para pegar do tom aqui, ok? Então, imagina que a gente vai pegar mais ou menos esta área aqui. Então, imagina mais ou menos isso daqui, ok? E aí vou selecionar a cor azul, vou inverter aqui e dar um Ctrl Delete. E ele vai jogar isso daqui para mim para baixo, só que eu tenho que dar um Ctrl Delete em uma nova layer, ok? Então Ctrl Delete. E agora eu vou arrastar isso daqui para baixo, ok? Então vamos arrastar para baixo. E ele vai gerar mais ou menos isso daqui para nós. Então você pode agora colocar aí o seu efeito. Então vamos aumentar um pouco mais o nosso espaço aqui do crop, ok? Vamos levar mais ou menos até aqui. Vamos aumentar a área aqui da minha imagem. Vamos aumentar o nosso azul, ok? Aumentando um pouquinho. E agora a gente pode até mexer um pouco aqui na nossa imagem. Então imagine que a gente quer mais ou menos isso daqui. E agora eu vou pegar o azul. Deixa eu levar para cima disso daqui, ok. E agora a gente vem aqui com a ferramenta texto e vamos escrever aqui Hope, por exemplo. Arial, deixa Arial Black mesmo. Agora a gente diminui um pouco. E o legal é que essa fonte ela é realmente mais estrechada assim. Então pode trabalhar, nunca se faça isso no projeto de design, mas você pode estrechar. E agora vamos selecionar ela aqui, escolher uma cor mais clara do fundo, por exemplo. Vamos inverter, dar um Ctrl Delete. E voilá, a gente tem aí o nosso efeito Hope, ou efeito Obama, como muitos conhecem. Mas o interessante é que eu peguei uma imagem bem complicada, mas para que vocês verem que dá para a gente trabalhar também. Agora a ideia é você utilizar desse azul escuro para realçar outras áreas, como ele fez aqui, por exemplo, na camiseta inteira. Você pode trabalhar isso, ok? Então, se você quiser utilizar o azul nessa área da camiseta inteira, você pode utilizar, mas fica ao seu critério. A ideia é realmente mostrar a técnica e como a gente pode executar. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar aí a sua dúvida, deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!